Gente linda da mediação tecnológica, primeiro ano, e quanto mais a gente vê as fotos, a gente vê que mais que eles são bonitos, né? Mas e aí, o juro simples é assim: capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Faz da minha, faz da sua. E faz da vida da vida de todo mundo. Não tem como reclamar, porque é fato, né? Isso é real. Ao 88, a gente veio falando do juro simples, que é simples de calcular. É fácil de calcular. E o J igual a CIT, né? A gente traz para vocês, então, agora uma revisão sobre a aula para já a gente desenrolar as atividades de sala. Vamos ver? Aula 88.2, Matemática Financeira, na sua segunda parte. Na parte em que nós calculamos o juros simples. E o que é o juros simples? Juros nós sabemos que é um valor que vai ser, né, gerado a partir de algum momento. Então nós temos lá que esse valor, para ser gerado, ele precisa de um capital e de um tempo. E a taxa também vai predominar um pouquinho na hora de gerar esse valor. Nós vimos que os juros pode ser bom, como também pode ser visto de maneira ruim, mas em todos os sentidos, quando o valor é bem empregado e é bem utilizado, o juros sempre vai nos ajudar, sempre. Então, depende de juros, de capital. Os juros dependem de capital, taxa e tempo, né? Lembrando sempre que taxa e tempo tem que estar na mesma unidade, ou meses, ou bimestre, ou anos, ou dias, independente disso, tem que trazer na mesma unidade. Se não, professores, mas vocês não fizeram nenhum que não estava na mesma unidade. Aí a gente tem que transformar, por exemplo, se a taxa está em meses, e o tempo está em anos, em vez de usar um ano, você vai usar 12 meses, entendeu? Então é assim que a gente transforma. Com certeza a transformação parte do tempo, tá? Muito mais fácil transformar tempo do que transformar taxa, certo? Certinho, Limpando beleza. a nossa tela, vamos para aquele mapa mental que nos traz sempre um desfecho. Tá top. Olha só esse aqui, ó. Capital é o dinheiro que vai ser de lá investido, aplicado. Taxa é a porcentagem que é aplicada no capital inicial. Então, isso é a taxa. Juros, né? No tempo é o período que o capital vai ficar aplicado. Juros é o valor que o capital rende ao ser aplicado a uma taxa por determinado tempo. E o montante é o valor que vai ser resgatado após o tempo, ou seja, montante é juro mais capital. Juro é CIT, juro simples é assim, capital, taxa e tempo. E aqui, para completar, ele ainda trouxe um exemplo, né? Muito bacana. E lembra que a gente falou de trabalhar com fração? Por quê? Porque aí a gente corta os zerinhos aqui. Isso. Então, quando uma taxa tiver 20%, coloca 20 por 100, que vai ficar bem mais fácil, vai cortar os zeros, né? Se a taxa tiver ao mês, então o tempo também será ao mês. O mesmo vale para qualquer período de tempo, ou seja, o que a gente falou para vocês. Taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Então, olha só, esse mapa mental aqui, esse aqui é fundamental que vocês passem para o caderno. Porque aqui tem a definição do capital, da taxa, do tempo, dos juros. O montante ele não colocou no finalzinho aqui o montante, não é? Então, tá tudo aqui bem definido. E o exemplo também bem prático. Agora é só pegar a atividade de sala e brincar de fazer conta. Mãos na massa. Vamos lá? A gente já volta com as correções. Estamos de volta já, pronto? Rápido, né? Eu quero saber se fizeram tudo. Com certeza, absoluta. Teve uns que não conseguiu fazer, eu acho, uma assim. Não, mas aí quando é assim, ó, tem que sentar com um colega, divide as ideias, discute experiências, que dá tudo certo, né? Aqui é um assunto novo, né? A matemática financeira. Alguns trabalham no nono ano, mas não são todos que são trabalhados. Então, assim, às vezes de escola para escola pode variar esse assunto, né? Mas então, vamos junto que dá tudo certo. Vamos lá? Resolução das atividades, questão de número 1. Qual o valor dos juros simples correspondente ao empréstimo de 25 mil
pelo prazo de 20 meses, sabendo que a taxa cobrada é de 6% ao mês. Vai anotar os dados. Qual o valor dos juros? Juros. Capital é 25 mil? 25 mil. O que mais? O tempo, 20 meses. O tempo, 20 meses. E a taxa, 6% ao mês. E a taxa de 6% ao mês. Então, tá tudo na mesma unidade, né? Isso. 6% é o mesmo que 6 por 100. Esses são os dados, né? No passo a passo é o primeiro passo. Segundo, substituir na equação. J igual a CIT. O J é o que eu quero saber. O capital é 25 mil. A taxa é 6 por 100. E o tempo é 20. Vamos eliminar uns zerinhos aí? Corta. 1, 2. Então, ficamos com quem? 250 vezes 6. 250 vezes 6 vezes 20. 250 vezes 6 dá 1.500. 1.500 vezes 20 dá 30 mil. Dobrar o 1.500 e acrescentar um zero, né? 30 mil. Beleza. Juros. 30 mil, uau! Bem legal essa, né? Certo? Certinho. Simbora, vamos para frente. Então, questão de número 2. Simples, né? Olha lá, fez a leitura, anotou os dados, substituiu na equação e partiu solução. Segue o passo a passo que é sucesso garantido. Vamos lá, questão de número 2. Qual o capital que a taxa de 5% ao mês... Espera aí, que é capital. Isso. A taxa é quanto? 5% ao mês. 5%, 5 por 100? Isso. Rende juros de 30 mil... Os juros é 30 mil. Em 5 anos. Vocês viram que a gente nunca coloca o sistema monetário aqui para não fazer confusão, né? O tempo agora nós vamos ter que mudar. 5 anos, certo? 5 anos são quantos meses? Dá 60, não é 5 Porque vezes 12? Porque 1 ano é 12, né? Isso. Então, 60 meses. Por que a gente mudou, gente? Porque taxa e tempo precisam estar com a mesma unidade de medida. Isso. Então, se aqui estava em meses, aqui também tem que estar em mês. E a gente disse, é muito mais fácil transformar o tempo do que transformar taxa, certo? Quem é os juros? Quem são os juros? Os juros é 30 mil. 30 mil. Quem é o capital? O capital é... ele quer saber. Quem é a taxa? 5 por 100. 5 por 100. Quem é o tempo? 60. 60. Beleza? Aqui dá para cortar um zerinho? Esse com Dá. esse? Dá, né? E o 10 está dividindo, vai passar? Multiplicando. Então, em vez de 30 mil, vai ficar 300 mil, 300 né? Acrescenta mil. um zero, ó. 300 mil vai ser igual. 5 vezes 6? Dá 30. 30. Então, C é igual a C vezes 30. Tá multiplicando, passa dividindo, né? Então, 300 mil dividido por 30 vai gerar o nosso capital. Muito legal, porque é múltiplo aqui, né? A gente corta um zero, ficou 30 mil dividido por 3. 30 dividido por 3 dá 10. Dá 10, né? Dá 10 mil. 10 mil. Então, o nosso capital é 10 mil. Pronto! Legal essa? Um tempinho para a galera assimilar. Vamos dar uma recapitulada aí, professor Maurício. O que aconteceu? Bom, na primeira ele pediu os juros, na segunda ele deu os juros e quer saber o capital. E aí sempre importante, a taxa precisa estar ou em forma de número decimal ou em forma de fração. Vocês perceberam que durante os exercícios nós optamos em resolver usando a fração. Por quê? Porque com a facilidade de cortar os zeros. Então, passamos ali o 10 multiplicando, 30 mil vezes 10, 300 mil, 6 vezes 5, 30, e aí vai bem tranquilo mesmo. Só o detalhe de trabalhar com calma, sem agonia, tudo na suavidade. Matemática é maravilhoso. Isso mesmo. Tararão, tararão. Então vamos de questão número 3, bora lá? E agora? Renato pediu 6 mil emprestados para pagar depois de 5 meses.
a taxa de 3% ao mês no regime de juros simples. Ao fim desse período, Renato deverá pagar de juros R$ 180, R$ 360, R$ 450, R$ 455 ou R$ 900. Aqui ele quer saber só quanto que vai pagar de juros, tá certo? Certo. Então é só pegarmos as informações, anotarmos os dados do lado e irmos para a nossa fórmula dos juros simples. Então vamos lá. Aqui vamos... eu acho que aqui, como tem pouco espacinho, vamos só para o marca-texto elencar? Sim. Então, olha aqui, o capital... 6 mil. Emprestados, tempo? 5 meses. 5 meses. A taxa? 3% ao mês. Isso, já está na mesma unidade, né? E ele está querendo o quê? Os juros. Os juros, né? Vai pagar de juros. Então, vamos de equação? Vamos lá na equação J igual a CIT. Tá certo, ele quer o juro, tá fácil, né? Olha lá, juro é igual, capital, 6 mil. Quem é a taxa? 3%. 3%. Quem é o tempo? 5. 5. Vamos cortar os zerinhos? Corta. Tchan. Ficamos com? 60 vezes 3 vezes 5. Isso, 3 vezes 5, 15. Aí a gente pode fazer de várias maneiras aqui, né? 3 vezes 60. Dá 180. 180 vezes 5. 900. Isso, então aqui os juros já foram dados no final. Ele só queria juro, né? Então, a alternativa correta é a letra E. Certinho, bem fácil, né? Aqui os dados a gente já foi ticando a partir do momento que vai lendo, a gente vai sublinhando, já fazendo os destaques, tá? Às vezes, numa questão do Enem, você não tem tanto espaço para estar coletando dados e tudo, então você pode estar fazendo dessa forma aqui também. Certinho. Vamos lá, então, se liga no Enem, pergunta de número 4, pergunta da prova de aplicação especial de 2017, questão 136. Em certa loja de roupas, o lucro na venda de uma camiseta é de 25% do preço de custo da camiseta, pago pela loja. Preço de custo da camiseta, certo. Já o lucro na venda de uma bermuda é de 30% do preço de custo da bermuda também. Né? E na venda de uma calça, o lucro é de 20% sobre o preço de custo da calça. Então, beleza, aqui ele deu o preço, né, o lucro obtido no preço de custo de cada um dos itens vendidos por essa loja. Um cliente comprou nessa loja 2 camisetas, certo? Então, agora é hora da gente salientar esses detalhes importantes, né? Que o cliente comprou 2 camisetas, deixa eu pegar o vermelho. Comprou 2 camisetas e cujo preço foi de R$40 cada uma, certo? Certinho. Ele comprou uma bermuda que teve um custo de R$60 e ele comprou 2 calças, ambos com o mesmo preço de custo, mas não disse o preço de custo da calça, Beleza. certo? Vamos de comando? Bora. Sabe-se que com essa compra o cliente proporcionou lucro de R$78 para a loja. Considerando essas informações, qual foi o preço de custo em real pago por uma calça? Beleza. A gente pode pensar assim, ó, foi pago tudo na hora, não foi? Foi. Então, ao invés de tempo, nós podemos usar peças para substituir o tempo. Vamos aplicar igual fosse a fórmula do juro simples? Isso. J igual a CIT, né? CIT. Só que aí no lugar de capital a gente vai colocar o preço de custo. Né? A taxa vai ser o percentual. A taxa percentual de então, juros. Aqui vai ser o custo, vamos dizer aqui. Aqui a gente continua com percentual e no tempo a gente vai colocar peças, a quantidade de peças. Beleza. Tá certo, então vamos fazer um por um e vamos somar tudo, porque isso aí tudo tem que dar um total de 78. Beleza. Certo? Então, vamos lá. Primeiramente, qual foi... Podemos montar tudo de uma vez só, assim, isso, numa soma, né? Vamos lá. Foram 2 calças, 2 camisetas. 2 calças. Não, 2 camisetas. 2 camisetas de R$40, certo? Certo. E o percentual, 25%. 25 por 100. Não vou usar o decimal aqui, tá? Mais. Aí foi uma bermuda. Uma bermuda. De R$60. 30%. 30%. Beleza. Mais. Foram 2 calças. 2 calças. De 20%. De 20%. E nós não sabemos o preço da calça. Então vou botar um pezinho de preço. Tudo isso tem que somar
R$ 78. Você viu? Nós não usamos o raciocínio lógico, na verdade usamos até, mas aprimoramos com a fórmula mesmo. Uhum. Aqui vamos cortar uns zerinhos que forem possíveis. Ó, aqui Bora. corta 1, aqui dá para cortar 2 e aqui dá para cortar 1, certo? Certinho. Então a gente vai ficar lá com 2 vezes 4 8. ou 2 vezes 25? Dá 50. E 4 vezes 50? Dá 200. Mas eu tenho que dividir por 10. Vai Então dar 20. 20 mais. Ali vai ficar 6 vezes 3, né? 18. 18, beleza. E ali vai ficar 2 vezes 2? 4. 4 Dividido por 10, 0,4. 0,4 vezes o preço que a gente Isso. não sabe. Beleza. Isso tem que ser igual a 78. Uma equação do primeiro grau, tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro, a gente vai ficar com 0,4 vezes o determinado preço que eu não sei, 78 menos 18, menos 20, certo? Certinho. 0,4 vezes o precinho que eu não sei vai ser igual. 78 tira 18. Vai ficar 60. 60 tira 20. Fica 40. Eita, esse 40 já me é familiar aqui, porque 40 dividido por 0,4 ficou fácil, né? Isso. O preço, então, vai ser 40 dividido por 0,4. Ou melhor, é a mesma coisa que 100. Tirar uma vírgula também e dar um pulinho ali, né? Isso. 400 dividido por 4, Isso. que vai dar 100. Muito Esse é o jóia. preço. Ficou fácil assim, né? Ficou bem Muito legal. bom. A alternativa correta é a letra B. B. Certinho? Nós usamos, vocês viram que nós familiarizamos a informação com a equação. Por quê, professor? Porque na equação nós temos tempo. Ali não foi tempo, ali foi peças. Isso, Ele mas a comprou gente número de usou peças. nosso J igual assiste, Sim, na verdade, sim, né? sim. Isso mesmo. Gente, legal, a questão do Enem com certeza sempre mais aprimorada, exige um pouco mais da leitura, da interpretação e no raciocínio lógico, na montagem. Podem ter alunos que tenham feito de maneira diferente. Sim, sim, e aí, pode. claro, né, a gente aceita numa boa, porque o raciocínio lógico leva longe e cada um tem o seu, certinho? Certinho. Não temos brincando com os números, porque a gente finalizou, né, com a nossa chargezinha, paródia e uma paródia. chargezinha. Então a gente finaliza a nossa aula 88, né, dessa maneira mesmo. Ficamos por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.